futuros advogados, você que vai fazer a segunda fase do exame de ordem, sua prova já está próxima, não é mesmo? Eu sugiro que você pratique as peças processuais mais cobradas nos exames anteriores. Assim você garante a sua aprovação. E a peça mais cobrada de todas elas é a petição inicial, em todas as disciplinas. E hoje eu quero falar com você justamente sobre essa peça tão importante. E eu trouxe exemplos de como ela cai em todas as disciplinas. Vamos ver? Então, a petição inicial, exemplos, né? Em direito civil, a gente tem ação de alimentos, de cobrança, ação de consignação em pagamento, ação de responsabilidade civil, direito administrativo, ação civil pública, mandato de segurança, ação popular. Em direito constitucionais, são petições iniciais, ação civil pública, também mandato de segurança, ação direta de inconstitucionalidade, mandado de junção. No direito trabalhista, a petição inicial é a reclamação trabalhista. No tributário, a gente tem ação de anulação de débito fiscal, ação de repetição de indébito, embargos à execução fiscal. Em direito empresarial, ação renovatória, monitória, ação de dissolução parcial de sociedade, cancelamento de protestos. Enfim, você vê que várias disciplinas utilizam a petição inicial, porque essa peça é a que dá início ao processo. E agora, eu quero falar com você quais são os requisitos essenciais, são os básicos, que estão lá no artigo 319 do Código de Processo Civil. Esses são os básicos, por quê? Porque em determinadas petições também há os requisitos específicos de cada um. Por exemplo, na ação popular, é preciso também colocar ali o título de eleitor. No mandado de segurança, também a petição inicial vai exigir ali como requisito específico quem é a autoridade coatora, o direito líquido e certo. Então, cada uma vai ter o seu requisito especial. Eu estou trazendo para você os básicos, tá bom? Então, o juízo aqui é dirigida, qualificação das partes, do autor e do réu, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, os pedidos e as suas especificações, o valor da causa, é um requisito básico, a produção de prova e a opção pela audiência de conciliação e ou mediação, porque agora o código exige isso, né, como forma de da celeridade, efetividade, até ao princípio do devido processo legal. Então, é um requisito essencial, sim. Estrutura básica, né? Vamos detalhar um pouquinho essa estrutura básica? O endereçamento, o que é? É indicar qual é o juízo que vai ser dirigido à sua peça. E aí, se você não lembra, você vai ver as regras de competência que estão lá entre o artigo 46 e 53 do Código de Processo Civil. Normalmente, né, a regra geral é o domicílio do réu, mas há regras específicas também, como, por exemplo, o foro competente da situação da coisa é onde será ajuizada a ação, ou do autor da herança na ação de inventário. Então, cada uma tem a sua especificidade. Você precisa dar uma olhadinha lá nas regras de competência. Qualificação das partes, o que é? Você vai qualificar o autor e o réu, nome, estado civil, profissão, esses dados todos você vai pegar lá no enunciado da questão. O nome da peça, você vai colocar, sim, mas se você não sabe o nome. Então, o que você precisa saber é que normalmente nem todas as peças têm o nome. Nas ações que são pelos procedimentos especiais, sim, normalmente tem nome. Então, vou dar um exemplo. Ação de consignação em pagamento, ação possessória, ação de exigir contas, ação de alimentos. Essas que são pelos procedimentos especiais, sim, tem o nome. E se não for pelo procedimento especial, né, for uma ação que vai correr pelo rito do procedimento comum, você pode colocar ação pelo procedimento comum e tá tudo certo, porque elas são inominadas. Dos fatos, você vai colocar o resumo do que consta no enunciado da sua questão. Você não vai inventar nenhuma informação, nenhum dado novo. Faça um resumo lógico e sucinto do que está lá. Essa outra parte aqui é a mais importante, que são os fundamentos jurídicos do pedido. Então, aqui você vai colocar os dispositivos legais, são os artigos de lei que você vai utilizar para embasar o pedido do autor. Você não vai copiar o texto de lei, você vai pegar o artigo e vai reescrever com as suas
próprias palavras. Como que eu gosto de fazer, que eu acho que fica muito fácil. Quando eu vou escrever uma peça, eu já separo ali quais são os dispositivos legais que eu vou utilizar, e aí vou fazendo bloquinhos, usando o silogismo jurídico, que é colocar premissa maior, premissa menor e a conclusão. Premissa maior é o ordenamento jurídico, é o artigo de lei que você vai usar. Premissa menor é o caso concreto e a conclusão. Eu trouxe um exemplo para você ver aqui, um exemplo bem simples, só para ficar fácil de entender. Então aqui, premissa maior, diz o artigo 335 do Código Civil que se o credor recusar o pagamento sem justa causa, cabe a consignação. Eu peguei o texto de lei e reescrevi com as minhas palavras. Aqui agora a gente tem a premissa menor. No caso concreto, o credor recusou o pagamento sem explicitar os motivos. E a conclusão, portanto, é cabível a consignação no presente caso. Eu deixei um exemplo bem fácil para você ver como é que é. Então você vai separar os artigos de lei que você vai usar e para você não esquecer, você vai fazer todos esse joguinho de silogismo. Coloca o artigo de lei com as suas palavras, o caso concreto e a conclusão. Então, seguindo os pedidos, é importante que você coloque o pedido imediato e imediato. Pedido imediato, condenar, declarar, constituir. E o imediato é o bem da vida, é o que o seu cliente quer. Além disso, você precisa colocar também o pedido de citação do réu e a condenação em custas e honorários advocatícios. Por quê? Porque, além de ser tecnicamente certo, é o que a sua prova vai pontuar para você passar logo. Outro requisito essencial é o requerimento de produção de provas. Para quê? Para demonstrar a verdade dos fatos que foram alegados na sua peça. Você precisa fazer esse requerimento de provas. E depois você faz também, que é um requisito da petição inicial, que está lá no Código de Processo Civil, que é a opção ou não pela audiência de conciliação e mediação. E, por fim, você vai fazer o fechamento da sua prova, colocar local, data, advogado, 3 pontinhos, e a OAB, 3 pontinhos. Não assine a prova com o seu nome. E agora eu quero trazer um modelinho para você de uma peça bem sucinta, só para você poder entender. Eu quero trazer para você, para visualizar melhor, um modelinho de petição inicial com os requisitos essenciais. Ao juízo da Vara Civil da Comarca de São Paulo, ou seja, isso aqui é o endereçamento. Depois eu trago a qualificação do autor, o nome da ação, a qualificação do réu, fazer um resumo do que está lá no enunciado da questão, os fundamentos jurídicos, essa parte aqui é a mais importante, é a que vai ter a maior pontuação, então presta bastante atenção para você passar logo na sua prova. Depois, os pedidos, é importante que você coloque o pedido enumerado A, B, C, D, e não esqueça pedido imediato e pedido imediato. Por exemplo, requer a condenação do réu em compensação pelos danos morais sofridos. É um exemplo, sempre colocando imediato e imediato junto. A citação do réu, também como a gente falou, e a condenação em custas e honorários. Depois, protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, isso aqui é só um exemplo. E o valor da causa. Todas as peças tem que constar o valor da causa, mesmo que não tenha preço, né? Seja um valor inestimável, é preciso colocar. E aí, se você não lembra do valor da causa, você vai lá no artigo 292 do Código de Processo Civil e lá tem várias enumerações de como você vai calcular o valor. E no final, o fechamento, que é colocar o local, data, advogado e OAB. Então, essa aqui é um modelinho de estruturação básica da petição inicial. Se você tiver isso em mente e praticar, eu tenho certeza que você vai passar. Por que que é importante você saber essa estrutura? Você quer ver? Eu trouxe aqui, eu vou até aumentar para você poder ver. Essa aqui é a tabela de pontuação de uma prova do 30º exame de ordem, que aconteceu, acho que foi em 2019, não me recordo, e eu quero mostrar para você como que foi essa pontuação, como que tudo é pontuado. Presta atenção nos requisitos essenciais. Endereçamento. Se você acertar o endereçamento, você ganha 1/10. O nome e a qualificação das partes. Você acertar o do autor e do réu, é 1/10 para cada. Aqui no caso tem a tempestividade, porque era uma ação de consignação e pagamento, então tem um requisito específico, né, que é no caso do ajuizamento dentro do prazo de 1 mês.
Os fundamentos de mérito, né, que são os fundamentos jurídicos, cada um, olha, você ganha entre 4, 5 e 6 décimos em cada fundamento. Aqui, no caso, tinha uma tutela provisória, uma tutela antecipada. Os pedidos, você vê cada pedido, você ganha 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, dependendo, e até o fechamento da peça você ganha pontuação. Então, não é difícil passar nessa prova. A prova como um todo, como vocês sabem, ela vale 10 pontos, né? A gente tem 5 pontos da peça prática profissional e mais 5 pontos das 4 questões discursivas. E para passar, basta tirar acima de 6 pontos. Então, não é difícil, capriche na sua peça processual. Pratique a petição inicial, porque qualquer disciplina que você vai fazer, você vai ter pontos valiosos. Na próxima aula, a gente vai elaborar uma petição inicial. Pratique a petição inicial. A sua aprovação só depende de você. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você curta, compartilhe com seus amigos que também estão na reta final do exame de ordem e comente aqui embaixo qual a dúvida que você tem. Te vejo na sua aprovação.